brasileira, né, Silvio Santos, que nos deixou nesse final de semana, um final de semana muito triste, né? E a gente traz uma notícia agora sobre ele, porque muita gente não sabe, mas Silvio Santos tem um filho homem que foi reconhecido pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. A gente vai explicar um pouco mais agora pra você. Olha só, a gente tá vendo, ai que saudade do Silvio Santos. O Silvio, né, ele tem 6 filhas, 14 netos e muita gente não sabe que ele teve também um filho homem que foi reconhecido pelo STF em 2005. Inclusive, o público tende aí a fazer essa associação, né? Somente as herdeiras do Silvio, as meninas, assumiram a direção do SBT e também a apresentação dos programas. Nesse histórico aí, né, no entanto, existe esse episódio porque o Silvio Santos, na época, ele se recusou a fazer o exame de DNA, né? Ele não quis fazer o exame de DNA. E aí virou, claro, né, como a gente sempre sabe, um processo judicial. Então, como o Silvio se negou a fazer esse exame de DNA, o filho em questão teve esse reconhecimento pela justiça, depois que o Silvio, né, não aceitou fazer o exame. O filho é o Hugo Sérgio Marques. Ele foi, né, teria sido ali fruto de uma relação. Aí a gente tá vendo a Patrícia, agora sim a gente tá vendo o Hugo. Ele foi fruto, né, de uma relação rápida do Silvio Santos com uma mulher lá em Porto Alegre. O Silvio conheceu essa moça antes de ficar famoso, acabou tendo esse envolvimento e esse filho, então, o Hugo Sérgio Marques. As outras filhas, né, do Silvio Santos são frutos de 2 casamentos, de primeira união ali com a Cidinha Bravanel veio a Cíntia e a Silvia, que foi adotada. Cidinha, né, que infelizmente faleceu em 77, vítima de um câncer, e logo depois o Silvio se casou com a Iris, né, a dona Iris, que a gente tanto conhece, que cuida ali da parte da teledramaturgia do SBT, e ali ele teve a Daniela Beirute, a Patrícia Abravanel, a Rebeca e a Renata Abravanel. Esse filho, né, do Silvio Santos, o Hugo Sérgio Marques Abravanel, ele faleceu, né? Ele faleceu sem saber se o Silvio era ou não seu pai. Ele conseguiu, né? Entrou aí na justiça nessa ação do STF e acabou conseguindo, né? Esse vínculo, né, de paternidade com o Silvio Santos. Agora, por que a gente está trazendo isso mais de quase 20 anos depois, né? Porque mesmo que ele tenha falecido, caso o Hugo tenha herdeiros, ele pode entrar na partilha dos bens do Silvio Santos também. Porque às vezes as pessoas acham que, o filho morreu, né? Então não existe mais essa partilha dos bens. E muito pelo contrário, essa partilha tem os parentes, né, os filhos, enfim, os parentes dele têm direito a essa divisão também. A gente não sabe se ele tem filhos, né, se ele deu netos para o Silvio Santos. Esse exame de DNA nunca foi feito e o STF acabou colocando ali essa paternidade, no entanto que ele tem um Abravanel no nome, né? Inclusive o Hugo, ele acreditava, né, enquanto vivo, ser filho do Silvio Santos, tentou comprovar isso na justiça, ele faleceu em 2015 sem saber se o Silvio era ou não o seu pai biológico. Esse processo aí começou em São Paulo, chegou ao STF lá em 2004, caiu na mesa do então ministro Marco Aurélio Melo após Hugo perder nas instâncias inferiores. E diferente ali do que foi publicado nos jornais alguns anos depois e divulgado pela imprensa, acontece que alguns jornais dizem, né, que o STF não reconheceu a paternidade, nem ordenou ou permitiu que o Hugo Marques adotasse o Abravanel como nome, e outros dizem que sim. E aí, na realidade, né, o ministro do STF tinha pedido alguns documentos, né, que não foram entregues como prova da petição. Aí o Jornal Extra entrou em contato ali com o advogado do Hugo da época, o Eduardo, que disse que não se lembra do que aconteceu com o processo, que corria ali em segredo de justiça, que o Hugo havia assumido e não tinha mais feito contato, né? Mas ele ainda é levado como filho perdido do Silvio Santos, né? Então, se realmente foi decretado ali que ele é filho, que é estranho, né? O STF decidir algo sem um exame de DNA propriamente dito, aí ele teria direito a essa herança. Se não, ele não tem direito a nada, né? É estranho, né? Essa história toda é meio esquisita, né? Até pelo fato de ter essas notícias conflitantes.
Mas o que a gente sabe, Daniel, é que o testamento de Silvio Santos foi feito com ele em vida, né? Deixa a herança para a esposa e para as 6 filhas, tá? A informação do jornal O Globo diz que Silvio Santos deixou estabelecido em testamento que seu patrimônio seria dividido entre as 6 filhas, né? Cíntia, Silvia, Renata, Rebeca, Patrícia e Daniela, e a esposa Iris Abravanel. Antes de morrer, o apresentador Silvio Santos se preocupou em não saber de brigas por sua herança e decidiu deixar tudo em ordem, é o que diz a nota. Como Silvio Santos dividiu essa fortuna? Silvio Santos possui a fortuna avaliada em 1,6 bilhões de reais, de acordo com a revista Forbes, hein? né? E que na partilha, cada filha, além de outros bens e imóveis, receberia o valor de 100 milhões de reais. A informação foi informada pela Record TV e o SBT não quis confirmar, né? Porque fala que não comenta esses detalhes da vida pessoal. Mas é essa informação de que houve sim essa divisão. E teve uma entrevista da Cíntia Abravanel pro F5 em julho desse ano, que ela falou o seguinte, abre aspas, o meu pai já dividiu sim uma parte da herança, e eu acho importante. Ele está tendo a oportunidade de ver que nós estamos realizando o que nós estamos realizando com as coisas que ele construiu. Achei muito inteligente da parte dele poder acompanhar tudo isso. Nada valeria a pena se ele não estivesse mais aqui, disse então a Cíntia nessa entrevista ao F5. 100 milhões de reais para cada filha, né? 100 milhões. É muito dinheiro, gente, é muito dinheiro. Aí a gente tá falando aí, ó, de quase 1 bilhão de reais, porque são 6 filhas, né? 600 milhões de reais, na verdade, aí que o Silvio Santos distribuiu já em vida, ainda em vida, né? Vida longa a memória do rei da TV. E antes, vamos girar então, a gente ainda fala sobre Silvio Santos, porque o Silvio, ele fez um pedido ali, né, pra Patrícia, ou melhor, a Patrícia fez um pedido secreto, é isso, pro Silvio? A Patrícia, ela usou uma das últimas gravações do programa Silvio Santos para fazer uma oração pelo pai, né? Enquanto normalmente ela fazia uma oração antes da gravação do programa, né, pedindo ali uma bênção para iniciar a gravação da atração, ela pediu, mesmo já sabendo que o pai estava ali internado e que a situação não era das melhores, né? Ela decidiu gravar o programa e foi na semana passada. Aquele exatamente que a gente deu aquela notícia que ela se emocionou ao ver o Silvio juntamente com o Jô Soares na gravação, né? E ela pediu para o pessoal ali da audiência que estava assistindo a gravação dela fazer aquela oração pedindo bênçãos para o Silvio Santos, né? Se emocionando mais uma vez, como a gente já tinha dito. E assim, isso não tinha ficado público ainda, né? Isso chegou a sair na mídia ontem, a gente ficou sabendo, né? Porque realmente mantiveram esse sigilo, até porque a gente sabe qual era a ordem dentro do SBT, né? De não vazar essa situação de saúde do Silvio Santos, de evitar fazer qualquer tipo de confirmação, de constatação sobre a saúde do apresentador. É verdade, né? Silvio Santos que é eterno, né? As pessoas até... Eu vi a Sônia falando que não dava pra separar, né? Silvio e Cenoura, eu também acho que não. Mas ele é eterno, né? A memória dele é eterna, o que ele fez é eterno e vai ficar aí pro resto das nossas vidas, né? Para as próximas gerações também. É o que eu falei, né? Longevidade, a memória do rei da TV, né? E tá aí essa foto bonita que a gente tava vendo com a Patrícia Abravanel. Mas ainda falando sobre Silvio Santos, no domingo, né, o Fausto deu uma declaração lá no Fantástico, falando um pouco sobre o Silvio. Eu achei muito legal essa declaração, gente, porque o Fausto, ele citou ali, a gente vê que a Globo tá perdendo muito isso, né, de, é concorrência, né? Meio que todo mundo tem que juntar forças, porque todas as emissoras acabam ganhando com isso, né? Isso foi lindo no último domingo, a forma carinhosa como a Globo tratou, né? A família Abravanel, o próprio Silvio Santos.